Fala, inventor! Creality K2 Plus, a aposta da Creality para entrar no mercado e disputar esse mercado com a Bambu Lab X1 Carbon. E a Creality anunciou essa impressora no início de 2024. Se eu não me engano, foi lá por março, abril, alguma coisa mais ou menos nessa época. E ela vem arrastando essa novela aí com a Creality K2 Plus durante o ano inteiro, e finalmente as impressoras começaram a chegar para os influencers, mas só para os influencers americanos. E é esse o ponto que faz a gente sempre ficar para trás. Porém, hoje nós vamos mudar isso, porque mesmo não tendo uma máquina física na nossa mão, a gente vai fazer uma análise completa baseada num dos melhores reviews a respeito da Creality K2 Plus que eu peguei até agora, ok? Que eu vi até agora na internet. Então a gente vai fazer um tipo de um react em cima de 2 vídeos do Nathan Build Robots, para a gente poder entender um pouco melhor sobre essa máquina, porque ele fez um review bem aprofundado, apesar de as conclusões dele eu não concordar muito, ok? Gosto muito do canal do cara, acompanho, mas a respeito da Creality K2 Plus, as conclusões e os resultados que ele mostra não batem com a realidade, com o que ele está falando. Ele fala uma coisa, mas os resultados não entregam tudo aquilo, tá? Junto com isso, a gente vai falar também sobre uma outra polêmica que está rolando lá nos Estados Unidos a respeito de alguns criadores de conteúdo, alguns influencers, que estão jogando titica no ventilador, falando sobre a compra de opiniões dos influencers de impressão 3D por parte de algumas empresas que estão pagando para que esses influencers obrigatoriamente falem bem da marca, mesmo que o produto não seja bom. Então, esses 2 assuntos vão estar hoje aqui, neste novo quadro da Garagem do Inventor, que nós vamos chamar de Inventor News. Vamos lá, a gente vai começar com uma análise mais da parte técnica, ok? Desses 2 vídeos de review. Eu juntei, ok? Eu juntei as 2 partes aqui, porque é um vídeo mais dele apresentando a impressora, mas ele mostra algumas coisas que são importantes pra gente falar aqui, principalmente com relação à qualidade de impressão da K2 Plus. E o outro vídeo é mais técnico, ele desmontou a máquina, mostrou por dentro, e algumas coisas que são bem interessantes e outras nem tanto, né? Mas são interessantes no sentido de interessantes não tão positivas. Eu vou começar pela parte técnica, tá? Mostrando aqui a parte dos componentes e tudo mais pra gente comentar. E aí, por fim, a gente vai para a parte da qualidade dos resultados da impressão. Por que eu vou começar pela parte técnica? Porque tem muita gente assistindo não só o review do Nathan, mas o review de outros youtubers que só estão falando coisas positivas sobre ela. E ao mesmo tempo, existem outros youtubers que estão expondo e-mails, ou supostos e-mails que eles receberam, onde para receber o equipamento para fazer o review, eles estão tendo que assinar um contrato prometendo, né, garantindo que eles só vão falar coisas positivas a respeito do equipamento. Mas a gente já entra nesse assunto, vamos falar aqui sobre a parte técnica da K2 Plus. Bom, lá ele fala sobre a área de impressão de 35 por 35 e um dos pontos críticos de áreas de impressão tão grandes são as distorções que a mesa pode sofrer com relação ao aquecimento, tá? E a Creality diz que a base de alumínio, né, a mesa, é uma mesa de 4 milímetros. Para uma área de 35 por 35, eu, Wesley, pessoalmente, eu acho 4 milímetros de espessura muito pouco, tá? Eu acho que o nível de distorção que uma mesa dessa pode sofrer vai precisar de bastante compensação eletrônica, bastante compensação de nivelamento para você poder ter uma impressão, uma primeira camada perfeita. O problema é que nessa compensação da primeira camada, você acaba causando uma distorção e afeta a precisão geométrica da peça, ok? Mas na imagem ele mostra ali a mesa de alumínio embaixo e uma camada em cima da mesa de alumínio que é
como se fosse uma placa preta, tá? Eu não sei que material é esse, tá? Do que é feito esse material, mas eu já vi isso vindo em algumas outras impressoras, né? Inclusive na K1C, quando eu tinha aqui o último modelo, né? O último exemplar da K1C, ela já tinha essa placa diferente ali em cima da mesa, ok? Então, só um ponto de observação com relação a essa questão da precisão, que às vezes diminuir o custo acaba afetando a qualidade da impressão. Mas basicamente essa impressora, ela assim, ó, estruturalmente, ela é uma cópia da X1 Carbon, tá? A começar pela questão do dispenser lá atrás, né? O dispenser de pups, né? De cocôzinho ali de impressão. Então dá pra gente ver na imagem aí a colocação do dispenser basicamente na mesma posição da X1 Carbon, colocando os pups ali para a parte traseira da impressora. E aqui vale uma observação bem importante, que é na própria X1 Carbon, a maneira como a Bambu colocou essa parte para trás, ela é incômoda, porque não tem nada ali para você encaixar. Então você tem que literalmente você tem que imprimir alguma peça, algum baldinho, algum componente para você poder estender ali a funcionalidade da impressora e coletar aqueles pups que caem ali pela parte de trás. Então ela copiou inclusive o problema que na X1 Carbon é uma das reclamações da galera, que tipo, pô, é ruim, fica lá para trás, né? De vez em quando aquilo entope, algum filamento fica preso ali na saída, ele vai acumulando e você tem que ficar limpando aquilo. Então a Creality poderia ter pensado numa solução aí para dar um passo além da Bambu com relação a esse probleminha. Aqui tem um ponto que as pessoas estão levantando, falando que isso é a grande inovação da K2 Plus, e falando que isso é uma grande evolução e que isso vai matar as Bambus e não sei o quê. Vamos lá. O ponto é, a Creality colocou nessa impressora motores de passo com loop fechado. Normalmente servomotores utilizam motores PWM. Tá? Então, qual que é a diferença? No motor PWM, você não consegue, através do motor, controlar o movimento do motor ou quantos giros o motor dá. Então, para isso, você usa um sensor com um encoder que lê a posição do motor para poder parar o motor no momento em que o eixo atinge a posição que você precisa. Já num motor de passo, o próprio motor sabe quantos passos ele precisa dar através do driver, tá? Através do controlador. No caso de um motor de loop fechado, ele tem essa pecinha aqui atrás, ó, que às vezes, como esse daqui, vem aberta, tá? E às vezes ela vem fechada. Ok? Então, basicamente, o que é essa peça aqui? Essa peça aqui, ela é um tipo de encoder. Ela vai ler a posição do motor e vai servir como uma fiscalização do funcionamento do motor para garantir que, se o motor errar o passo, se ele perder o passo por qualquer razão, esse dispositivo aqui vai fazer essa correção de passo e fazer com que o motor volte exatamente na posição milimétrica ali que ele precisa estar, de acordo com o comando que ele recebeu da placa-mãe, ok? Qual que é o ponto disso aqui? O ponto aqui já tem inúmeros testes aí na internet comparando motores de loop fechado com motores de alta qualidade sem o loop fechado e comparando eles com relação à aceleração, com relação à velocidade máxima e com relação também à questão da perda de passo. Porque como é que a perda de passo ocorre? Ocorre quando tem um dispositivo anexado aqui no eixo que ele é muito pesado, ele sofre uma força inercial muito grande. Então o motor acelera ele e na hora dele frear essa aceleração, ou seja, diminuir a velocidade, o peso desse objeto acaba forçando o motor mais do que ele deveria e ele passa do ponto aonde ele deveria ter ido, né? Então ele perde o passo. O ponto aqui, motores de passo de boa qualidade conseguem fazer isso sem precisar de um fiscal o tempo todo. E esse fiscal aqui normalmente é aplicado em motores que têm um custo mais baixo justamente para fazer essa compensação. Tá? Nos modelos da K1, K1 Max e K1C, a Creality está usando motores com uma excelente qualidade, mas a sensação que dá olhando os motores que foram colocados na K2 Plus é que eles são motores mais simples, ok?
Lógico, mais uma vez, eu não estou tocando na máquina, eu estou olhando para o que foi gravado aqui. Inclusive, numa das imagens tem ali uma etiqueta Creality 4248, que é o modelo do motor de passo, e embaixo dá para você ver uma capinha preta, que é basicamente uma capinha para um dispositivo igual a esse, tá? Que simplesmente protege a parte eletrônica, ok? Então, não é uma evolução, tá, gente? Não é uma coisa revolucionária que, meu Deus, nunca ninguém pensou nisso, assim, tipo, só a Creality, não é. E existem questionamentos, existem dúvidas com relação à efetividade do uso desse tipo de motor para impressão 3D. Porque na CNC, você precisa dar precisão, mas você precisa de mais torque do que de velocidade e aceleração. Na impressão 3D, velocidade e aceleração são muito mais importantes para te entregar resultado. Então, fico na dúvida aí com relação à efetividade dessa troca aí da Creality com relação ao motor de passo. Temos aqui também o display, que é um displayzinho móvel, que a Creality moveu para a parte de cima da impressora. Mais uma vez, né, cópia da X1 Carbon. Tem o bico, o nozzle, né, da extrusora, que, segundo o Nathan, mudou também, tá? Ele é um bico mais longo do que o bico unicórnio, né, que veio na K1C e nas novas K1 Max, ok? Deixa eu mostrar nessa câmera aqui, ó. Isso aqui é um bico unicórnio, ok? Qual que é o meu questionamento com relação a isso? É que, na grande maioria das vezes, a gente olha para isso e pensa assim, pô, os caras estão evoluindo, estão investindo, estão pesquisando, estão descobrindo novas formas de fazer isso. A questão é que, no ano passado, as impressoras da Creality saíam com esse bico aqui, tá? Esse biquinho aqui, ó. No final do ano, sai a K1C. E aí a K1C sai com o bico unicórnio. E aí eles atualizam a K1 Max para o bico unicórnio. Agora vem a K2, e a K2 sai com um outro bico, diferente de novo. Ou seja, eu tinha esses bicos extras aqui para poder trocar nas minhas impressoras, nas minhas Creality. No final do ano, trocaram tudo para unicórnio. Então, os que eu comprei extra para poder trocar caso queimassem, agora eu faço o upgrade para o unicórnio e esse daqui eu simplesmente faço o que com ele? Jogo fora. Agora vem a impressora nova e eu não posso aproveitar o bico anterior. Ah, Wesley, mas é um modelo novo de impressora? Só que a Bambu está há 2 anos com um bico que funciona, que tem uma alta efetividade, que é compatível com 3 modelos diferentes de impressora, tá? A P1P, P1S e X1 Carbon. Então você pode, aliás, se eu não me engano, eu acho que não é compatível com a X1E, tá? Mas eu preciso confirmar. Mas com a P1P, P1S e X1 Carbon, sim, é o mesmo bico, ok? Flash Forge com o bico Quick Swap, tá? De troca rápida. E assim vai. E a Creality, todo ano, ela troca componentes que você necessariamente precisa ter de estoque para você poder manter a sua farm funcionando, para você poder manter sua impressora funcionando, ou as impressoras que você tem. Isso eu não conto como um ponto positivo, tá? Não curto. Eu acho que eles deveriam parar, pensar, pesquisar, testar muito bem testado e aí lançar no mercado um produto que seja estável e de longo prazo. Um produto que a gente possa garantir, que é garantido que daqui a 3 anos, 4 anos, quando eu ainda tiver essas impressoras e eu precisar fazer manutenção nelas, eu possa ir em qualquer revendedor e eu saiba que tem esse bico em estoque. Agora, vou lá comprar. Ok, qual bico você precisa? É o de 2023. Não, é o de 2024. Não, é o de 2024/25/ não sei o quê. Aí o cara fala, pô, cara, não consigo manter estoque de todos os bicos diferentes de Creality que tem no mercado. Então, não tenho esse que você precisa. Entendeu? Então essa parte eu acho que é só falta de teste e planejamento realmente para poder fazer um produto estável, igual esse aqui, que tá aí há mais de 2 anos no mercado e funciona bem pra caramba, tá? Eu vou fazer um parênteses aqui, só pra deixar bem claro, tá? Eu tô fazendo comparação com a Bambu aqui porque é o objetivo da Creality. A Creality tá entrando com a K2 Plus pra concorrer, pra competir com a X1 Carbon, né? O tanto que ela lançou com aquecimento ativo de câmara, né? Que a X1 Carbon não tem, ok? Ela colocou uma mesa maior, né? Pra chamar mais atenção. Colocou o sistema multicolor, copiando a X1 Carbon. Ela mesma se colocou nessa posição, então é óbvio que eu estou fazendo a comparação com elas, ok? Mas eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês, que é o seguinte: eu adoro as minhas K1s,
tá? Minha K1, minha K1 Max, eu gosto muito delas. Inclusive, muitas das impressões de protótipos e testes e tudo que eu rodo aqui, eu rodo na Creality, eu prefiro rodar na Creality. A Creality, para mim, ela é como se fosse um trator, tá? Enquanto a X1 Carbon é como se ela fosse um passeio de limusine, tá? Ela automatiza muito mais, ela dá muito mais praticidade, produtividade e tudo mais. Porém, quando eu preciso pegar um filamento, não passar pelo AMS e colocar direto no bico da extrusão, eu prefiro usar a Creality do que ter que tirar o AMS de cima, tirar a tampa, passar o filamento, entendeu? Então assim, eu gosto das minhas Crealities, elas dão mais trabalho para calibrar, para você conseguir chegar numa qualidade realmente boa ali na impressão do que uma Bambu, né? A Bambu ela é mais produtiva, só que quando você está testando filamentos que são muito diferentes, que não estão ali dentro daquele padrãozinho da Bambu, eu prefiro a Creality. Né, as opções de calibração dentro do Creality Print são muito mais, né? Então, tipo, ao invés de eu ir para o Orca para gerar uma impressão, para mandar para Bambu, né, por causa da questão de calibração, lá dentro do Creality Print eu faço tudo lá dentro, já vou parametrizando tudo lá dentro, eu acho mais prático. Então eu não estou aqui fazendo a vez de ficar fazendo campanha para Bambu nem nada, ok? Tá, tem os dois lados. O ponto é que nos últimos 2 anos a Creality pisou bastante na bola, tá? E esse é o meu ponto com relação a esse review. Por que ela pisou na bola? Lançou K1, mal testada, deu um monte de problema, teve recall, mas não para todo mundo. E aí, quem não conseguiu ter recall, ficou com a impressora com problema, teve que pagar para trocar. Hot End, que deu problema, extrusora, que deu problema 2 vezes, tiveram 2 versões diferentes depois da primeira, tá? Aí lança a K1 Max, lança com os mesmos problemas, polia grande demais, com falta de precisão geométrica, o bico Hot End, desse Hot End pequenininho, entendeu? A primeira versão da K1 Max também veio com a 2ª geração da extrusora, que também era defeituosa, ok? Aí ela lança finalmente a 2ª versão da Max, com as correções que ela colocou na K1C, e não avisa ninguém. Tanto que eu tenho vídeo aqui no canal falando sobre o fato delas estarem vindo com novidades, porque eu comprei uma e ela veio já com as atualizações. Então assim, ela lança isso aqui no começo do ano, demora o ano inteiro para poder liberar a máquina, começa a fazer pré-venda, ninguém vê a máquina funcionando por meses, ninguém viu ela imprimindo colorido. Então, e a gente já vai chegar aqui na qualidade da impressão que o Nathan mostrou para vocês entenderem o que eu tô falando. Então não é uma questão de, o Wesley é anti-Creality, o Wesley agora é só Bambu. Gente, não é isso. Cada impressora tem as suas qualidades, tanto que a gente tem vídeo aqui, o vídeo do Score do Inventor é justamente para falar sobre isso, tá? Só que a Creality, ela fez a cama dela, entendeu? De fazer as coisas na correria, não testar adequadamente, lançar isso no mercado e deixar nas costas de quem comprou, entendeu? Corrigir os problemas ou ficar comprando peça de reposição para corrigir os problemas. Então por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu estou muito cauteloso com a Creality, tá? Eu tô muito cauteloso e eu vejo que muita gente está empolgado com isso e eu só tô tentando passar um pouco de cautela para vocês entenderem que não, ela não vai vir, tipo, revolucionando o mercado ou criando coisas que não existem. Tudo que ela tá fazendo aqui já existe no mercado, ela tá copiando. Algumas coisas ela nem sequer melhorou, ela só tá deixando do jeito que ela mesmo copiou. Só vamos saber a hora que alguém que não foi pago para fazer review fizer um review sincero sobre ela. Muito provavelmente não vou ser eu um dos primeiros, né? Porque se for verdade essa história dela tá pagando e fazendo os influencers assinarem contrato, né, para poder ter a máquina na mão, com certeza ela não vai nem tentar me mandar isso aí, né? Porque ela sabe que aqui não tem esse tipo de enrolação. Caralho, o maluco é brabo. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... tu é um mito. Bom, vamos lá. Parte de limpeza de bico lá atrás, ela colocou ali 2 escovinhas e tem uma plaquinha de metal ali, onde é que o bico dá uma, vamos dizer assim, uma enroscadinha ali para ajudar a tirar, né, o finalzinho do filamento. Na questão de temperatura, Hot End vai até 350 graus Celsius, a mesa vai até 120 e a câmara, né, como ela tem aquecimento ativo, vai até 60 graus. E os 120 graus da mesa justificam aquilo que está ali na mesa, aquela chapa mais dura,
tá? Provavelmente aquele material ali ele consegue se manter magnetizado acima de 100 graus, coisa que aquela manta emborrachada ela não consegue. Então, se você meter uns 120 graus naquela manta emborrachada, ela desmagnetiza e a placa PEI para de grudar em cima dela. Tem um negócio legal aqui, vamos lá. Embaixo da mesa, a gente tem 4 borboletinhas para poder fazer o nivelamento manual da mesa, o ajuste manual da mesa. Muita gente reclamava sobre isso na Max, né, pelo fato dela ter a mesa grande e tal, tudo mais, deformação, tudo aquilo. E algumas pessoas até fizeram adaptações ali, né, colocando as borboletinhas, acho que se não me engano da Ender. Eu cheguei até a comprar um kit desse para fazer e acabei não fazendo esse upgrade. Mas na K2 Plus a gente tem ali as borboletinhas, tem 4 borboletinhas para você poder fazer um nivelamento manual ali mais grosseiro, vamos dizer assim, da mesa, né? E depois complementar isso com o nivelamento eletrônico. Aqui vem uma coisa bem bizarra. Embaixo da impressora tem uma tampa. Embaixo dessa tampa normalmente é onde a gente colocaria a eletrônica. Por quê? Porque numa câmara aquecida que chega até 60 graus, esse é o melhor lugar para você colocar a eletrônica e manter ela protegida do calor. Lembra? Física. O calor sobe, o ar quente tende a subir, permanecer na parte mais alta da câmara ou do ambiente onde ela está, e o ar frio tende a ficar na parte de baixo. Com essa tampa ali embaixo, criando essa câmara de isolamento, ali seria o melhor lugar para colocar a eletrônica, porque a eletrônica ficaria protegida do calor ativo gerado pela câmara e pela mesa de impressão, fazendo com que a eletrônica durasse mais. Só que embaixo não tem absolutamente nada, tá vazio, é um buraco oco. E a eletrônica foi colocada na parte superior do lado direito da impressora. No pior lugar que você pode colocar 2 placas lógicas com processadores dentro de uma impressora 3D. No! Why? Do you really hate me that bad? Tá? Ali o Nathan ainda fala assim, antes que as pessoas venham reclamar porque elas estão na parte de cima, aqui tem uma capa protetora de plástico. Meu, uma capa protetora de plástico não é um isolante térmico. Não só a questão da durabilidade dos componentes eletrônicos, tá? Que, óbvio, a solda não vai derreter com o ar a 60 graus, mas isso vai saturar o material, isso vai causar fadiga no material, não só nas soldas, mas nos componentes de silício. A exposição a 60 graus Celsius durante longos períodos vai causar uma degradação muito mais acelerada nesses componentes, tá? Isso é indiscutível, né? E uma capinha plástica não é um isolante térmico, ok? Então achei muito ruim essa posição dos eletrônicos, fora que, né, a exposição desses chips, desses processadores a uma temperatura mais alta vai causar sobrecarga nesses chips, tá? Vai fazer com que o risco desses chips travarem ou desarmarem, desligarem por excesso de temperatura aumenta drasticamente. Então, assim, na minha opinião, esse daqui foi um dos erros mais graves do projeto da impressora, principalmente porque ele poderia ter sido solucionado simplesmente com os fios sendo passados para baixo e as placas sendo acomodadas naquela câmara embaixo da impressora, ok? A justificativa aqui do Nathan é aqui. O sinal de Wi-Fi sai dessas placas, então elas têm que estar na parte de cima, o conector USB também precisa estar ali, e tem um tal de leitor de cartão RFID também que fica ali em cima. Não acho que isso seja uma justificativa válida, tá? De forma nenhuma, eu acho que foi um erro. Tá? É um erro de projeto aí, mas a gente tem que ver a longo prazo como é que isso vai funcionar. Na parte de trás, a Creality colocou uma fonte de 350 watts na parte de trás da impressora, a mesma, segundo o Nathan, da Ender 3. Então a gente sabe que essa fonte ela não vai ser responsável pelo aquecimento da mesa, né, e muito menos do aquecimento ativo da câmara. Para isso, ali na parte de cima, atrás daquela plaquinha de acrílico, tem uma controladora de corrente alternada. Então, é aquela controladora ali em cima que vai controlar a temperatura da mesa e a temperatura da resistência do aquecimento ativo da câmara. Eu acho essa uma solução inteligente, tá?
essa daqui é realmente uma solução inteligente. Quando você tem um alto consumo de tensão numa voltagem mais baixa, né, principalmente depois de fazer a conversão de alternada para contínua, você tem uma perda muito grande ali de energia, né, reduz a eficiência do consumo energético. Passando a mesa e o aquecimento ativo da câmara para um dispositivo de controle direto, né, de corrente alternada para o dispositivo, você reduz a perda pela conversão, aumenta a eficiência do dispositivo. E aí, olhando um pouco mais aqui, a gente vê que a placa que deveria ser, em tese, a placa que tem os drivers para o controle do motor de passo, não tem os drivers. E o Nathan faz um comentário bem interessante aqui, que ele fala que pelo fato de ter a placa ali, e ela ter inclusive a marcação para colocação dos drivers, mostra que o plano inicial era não usar motores de passo com loop fechado, era usar motores de passo normal. Alguma coisa deu errado no meio do caminho, eles tiveram que trocar para motores com loop fechado, e aí, mais uma vez, o motorzinho ali com o loop fechado mostrando lá na parte de trás. Aqui a gente chega num dos outros pontos, né, que a galera tá falando que é uma grande inovação da Creality, que é a Creality ter colocado 2 motores para controlar a tensão das correias de forma automática, e ao invés de ter uma regulagem manual ali com chavinha, tal como é em todas as outras impressoras que a gente tem no mercado atualmente. É interessante? Sim, é interessante. Por um motivo só. A tensão das correias é sempre ajustada com a impressora em temperatura ambiente. Então, sempre que você vai fazer o ajuste da tensão das correias, a tua impressora está desligada, a mesa está desligada, ela está em temperatura ambiente, e você vai lá e faz a regulagem da tensão. O que acontece quando você liga ela e manda imprimir um ABS com a mesa a 100 graus num dia quente? A câmara, ela vai subir para 30, 40, 50, eu já bati 58 graus na minha K1 Max, ok? Imprimindo ABS. O que acontece nessa temperatura? A própria correia, o próprio material de que a correia é feito, ele vai amolecer, ou seja, ele vai perder consistência por causa do calor. E ele vai se permitir esticar um pouco, ele vai dilatar. Essa dilatação faz com que a correia afrouxe. Então, aquela regulagem de tensão que você fez enquanto ela estava fria, depois ela vai afrouxar. Se esse motor estiver fazendo o controle de tensão durante a impressão, monitorando a temperatura da câmara e fazendo ajustes em tempo real, de acordo com o que ele detecta que a correia está perdendo tensão por causa da temperatura da câmara, perfeito. Agora, se isso aqui for só uma firula para fazer, para você não precisar usar uma chave Allen para poder apertar a correia, para mim é um problema. Por quê? Porque é um motor elétrico, é mais um componente eletrônico aqui para dar problema. E quando der problema, pelo que dá para ver nas imagens aqui que o Nathan fez, não tem um sistema de backup mecânico, ou seja, não tem um mecanismo ali para você ir lá e travar o ajuste da correia de forma manual. Ou seja, queimou esse motor, esquece, você só vai poder imprimir de novo comprando outro motor da Creality, esperando chegar, substituindo e aí colocando ela para funcionar. Enquanto isso, você ficou sem a impressora, porque a correia vai ficar completamente frouxa, ok? Então assim, ponto positivo se ela for ativa, ponto negativo se ela for simplesmente para um dispositivo para preguiçoso, tá? Então tem que ver aí como é que isso vai funcionar na prática, porque até agora ninguém falou desse detalhe. Galera, qualidade, vamos falar de qualidade. Ele fez uma demonstração ali de primeira camada, a sensação que dá é que a primeira camada dela realmente está saindo bem. Tem essa imagem da parte de baixo, daquela peça de teste que ele fez, que também ficou com a primeira camada muito boa. Para mim, um dos maiores problemas da K1 Max e da K1 não é ela fazer a primeira camada perfeita, é ela repetir isso todas as vezes e acertar todas as vezes. Então, quero ter uma na mão para poder testar e para poder falar se realmente ela tem repetibilidade. Tá? Mostrar um teste de primeira camada, para mim, não tá trazendo a confiança de saber que ela realmente é assertiva nesse ponto, ok? E aqui vem o grande problema das Crealities, tá? E eu tô falando das Crealities porque é o seguinte, a K1 tinha esse problema, a K1 Max tinha esse problema. Quando eles lançaram a K1C, eles reduziram esse problema, né? Na K1 Max modelo novo também
foi reduzido porque na K1C e na K1 Max nova eles reduziram as polias, ok? Porém, eles não eliminaram o problema com a redução das polias. Para mim, isso não é um problema de hardware, isso é um problema de software, ok? Que é exatamente esse ondulado que fica nas linhas retas da impressão. Então assim, ó, as impressoras da Creality que usam Core XY e Core XZ, tá? Porque isso acontece também na Ender 3V3, ela não consegue andar em linha reta e manter uma precisão de coordenadas ali, né? Principalmente na questão de conversão do motor para a coordenada da mesa. Então fica essas marcas, tá vendo no casco ali na parte de baixo? Fica essas ondulações que para mim não é um problema mecânico, tá? Por mais que tenha reduzido com a troca das polias, esse problema persiste e persiste em outros modelos também, então para mim isso é um problema de algoritmo. Além disso, a gente tem ali várias demonstrações de subextrusão durante a impressão, e ele fez essas impressões utilizando o filamento Hyper PLA da Creality, ok? Então tá usando filamento da Creality na impressora da Creality. E o Nathan, ele passa, pelo menos para mim, a impressão de que ele é um cara muito experiente e tecnicamente avançado. Então, eu quero acreditar que ele fez todas as calibrações possíveis para poder realmente tirar a melhor impressão possível aí nesses testes que ele estava fazendo. Porém, a gente pode olhar os modelos e falar assim, ok, Wesley, mas isso aqui é um modelo de impressão rápida. Perfeito. Então, a gente tem que ter, obviamente, uma tolerância, né, com relação a esses pontos, com exceção daquela ondulação do casco, tá? Aquilo ali, o fato de ser impressão rápida não é uma desculpa para aquele problema, ok? Porém, quando a gente vai olhar a impressão daquela peça grandona que ele fez ali, aquela peça do teste do overhang e tudo mais, aquela peça não é o bench rápido que vem na memória da impressora. Aquilo ali ele gerou através do fatiador, através do Creality Print e mandou imprimir. E a gente vê os mesmos problemas de subextrusão, só que numa escala muito maior aí, que dá para ver claramente certas camadas sobrecarregadas, outras camadas encolhidas, e a gente está falando de uma impressora da Creality imprimindo filamento da Creality numa câmara estável, fechada e ainda com aquecimento ativo. Lógico que ele não usou aquecimento para PLA, mas é uma câmara fechada com uma temperatura estável, então não deveria acontecer esse tipo de coisa e... Para mim, isso é problema de extrusão, tá? À primeira vista. Mais uma vez, quero muito ter uma dessa na minha mão para testar, ok? Mas quando a gente vai ver a impressão do bench, tá? Enquanto ela tá fazendo a impressão, inclusive esse teste aqui que eu tô mostrando para vocês, é a impressão do bench colorido, que na verdade ele só troca cores nas camadas e não na mesma camada. Dá para ver no casco marcas mais graves ainda de subextrusão e de instabilidade ali de coordenadas. Para mim, o nível de qualidade está muito aquém do que eu espero para uma impressora, do valor que essa impressora vai ter. Já vou falar sobre a questão do valor. E aí ele fez os testes com esse bonequinho do Among Us, ok? Eu não achei exatamente esse modelo que ele tem com essa pintura, tudo. Então acredito que ele que tenha feito isso. Peguei o modelo mais parecido possível, fiz a pintura, tentei deixar a pintura o mais parecido possível com ele, inclusive na escala, porque é óbvio que modelos maiores vão sair com uma qualidade melhor e modelos menores vão ser mais desafiadores para a impressora. E eu imprimi esse mesmo modelo na X1 Carbon para a gente comparar aí na tela e a gente vê a diferença de qualidade, já que, mais uma vez, a Creality está entrando no mercado com a proposta de competir com a X1 Carbon. Então, gente, eu não costumo fazer comparações, mas aqui é inevitável, né? A única que tem no mercado com essas características e que a Creality sim está mirando nela é a X1 Carbon, então a gente vai comparar com ela, né? Então, essa aí é a diferença da impressão na K2 Plus e na X1 Carbon. Tirem suas próprias conclusões com relação à qualidade, ok? Aqui a gente tem mais um modelinho, que é o modelinho vermelho que ele imprimiu. Também estou colocando lado a lado aí com
o modelo, só que o modelo é branco, né? Eu não imprimi o modelo vermelho. Dá pra ver principalmente ali nos óculos, né? Porque os óculos estão em cores mais bem definidas ali, né? Pra ver. Então, tirem suas próprias conclusões. Com relação à precisão dimensional, a gente sabe que impressoras categoria robista têm uma variação dimensional significativa. Não adianta você achar que você vai trabalhar na casa dos décimos, né, de milímetros, tá? Mas na primeira medida ali ele deu 0,1 milímetros de diferença e na segunda medida ele deu 0,2 milímetros de diferença. 0,1 é a especificação de precisão da grande maioria das impressoras de classe robista, ok? Então, oscilar ali 0,1 milímetros é normal, 0,15, 0,12, isso é normal. Aqui a gente já chega no limite ali da tolerância, que é de 0,2, significa ali que passou um pouquinho da conta, tá? Mas, assim, ó, não é um grande problema, ok? Apesar dele ter impresso isso com filamento da Creality, e a impressora deveria estar calibrada para fazer a compensação desse dimensionamento para este filamento, ok? Eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, eu explico para vocês. Então não esquece de se inscrever aí no canal para você não perder esse vídeo. Eu vou falar sobre precisão dimensional e como você faz para ajustar isso, tá? Mas aqui tá bem no limite, ok? O grande ponto aqui é o seguinte, essa é uma impressora que lá fora ela está sendo cotada aí para venda na casa dos $1.300, enquanto a X1 Carbon está na casa dos $1.160. Agora, durante Black Friday, ela está mais barata, está com desconto, tá? Tanto lá fora quanto aqui no Brasil e tal, mas preço normal dela $1.160 e Creality 1.300 e alguma coisa. A pergunta que eu tenho para você é assim, se lá fora ela tá mais cara, e a gente sabe que aqui no Brasil a gente paga mais caro por tudo que vem pra cá, o preço que ela vai chegar aqui no Brasil não vai ser muito diferente da X1 Carbon. Na verdade, já tem algumas lojas aí anunciando as vendas mais atuais dela, né? Não, as pré-vendas tinha gente aí vendendo a 10 mil, 11 mil, mas agora ela já tá no preço de 14. Ok? Aí você fala assim pra mim, tudo bem, Wesley, mas uma X1 Carbon aqui no Brasil tá aí na casa dos 15, 16, dependendo da época do ano aí, do lote e tudo mais. Então vai dar uma diferença aí de R$1.000, R$2.000. A pergunta que eu tenho pra fazer pra você neste momento, tá? Neste momento, eu espero conseguir uma dessa, não tão cedo, porque a gente sabe como é que funciona pra chegar esse tipo de produto no Brasil. E honestamente, neste momento eu não tenho nem disposição financeira e nem vontade de gastar R$15.000 nessa impressora para poder testar ela. Ok? Então eu vou aguardar algum parceiro, alguma loja, alguém me mandar ela para eu poder fazer os testes. Mas o ponto é, neste momento, olhando para esse review, olhando para essas imagens que o Nathan fez e também considerando outros vídeos que eu assisti de review a respeito dela, com outras características, a minha pergunta para você é o seguinte, vamos aumentar a escala. Se você tivesse hoje no seu bolso R$150 mil para comprar um carro, tá? Um carro. Você tem 150 mil na sua mão e o seu objetivo com esses 150 mil é comprar um carro. Você compraria um carro que já tá o mesmo modelo no mercado há 2 anos, tá o mesmo modelo por quê? Porque é um modelo bom, estável, aprovado por todo mundo que comprou. Ele é tão bom que se você for comprar um usado, é difícil de achar e quando você acha, a desvalorização desse carro é mínima. Por quê? Porque todo mundo quer esse carro porque sabe que se comprar, vai ter um produto bom para poder usar por bastante tempo. Porque ele não trocou de modelo todo ano, as peças, houve upgrades, mas foram pequenos upgrades, pequenos ajustes e você sabe que aquele carro é confiável porque há 2 anos ele está no mercado. Ou você preferiria pagar 140 mil num carro experimental que está sendo lançado agora e ninguém conhece, ninguém sabe como ele funciona e as poucas imagens que tem de alguém usando esse carro mostra que esse carro não fica reto, não anda reto na estrada, ele balança. Ou você esperaria para saber se esse carro realmente vai ser aprovado por quem comprar esse produto e usar ele, tá, sem estar sendo pago para poder fazer um review. Então essa é a minha conclusão com relação a K2 nesse momento. Vamos lá. A polêmica em volta disso tudo é que vários youtubers americanos relataram ter recebido e-mails se propondo a enviar impressoras para eles com a condição de que eles só poderiam fazer reviews falando coisas positivas a respeito dos produtos.
ok? E que antes de publicar, eles deveriam mandar esse vídeo para aprovação da marca. They sent over a lengthy contract document that I needed to sign enforcing certain terms and conditions. These included 1. Review a video prior to posting. The content could only be published after approval, and if not approved, revisions needed to be made before resubmission. 2. Content rights and usage. By agreeing to the review, you were granting FLSun a royalty-free worldwide license to use, reproduce, and redistribute the content. By agreeing to this, you're putting your reputation at stake. In addition, I would like to kindly remind you that we hope this review is relatively positive. We can pay you a cooperation fee for this. We highly appreciate your channel and respect your decision. So needless to say, I couldn't agree to do the review under those terms. When I pushed back on this is what I was told. We have specific promotional goals that require the content to be more controlled. And unfortunately, this means we won't be moving forward with the collaboration. As reviewers, we receive products for free in exchange for making videos. Given that, it's impossible to be completely unbiased. Now, there are some established reviewers that do a great job of striking the balance between overt positivity and brutal honesty. Isso não é uma prática nova, tá? Isso não é uma prática diferente, uma coisa tipo, ai meu Deus do céu, que coisa mais absurda. Várias marcas de outros tipos de produto fazem esse tipo de coisa. Eu, pessoalmente, eu não gosto disso, tá? Eu, pessoalmente, não gosto. Mas eu tenho que dar o braço a torcer no sentido de que não é fácil você ser criador de conteúdo, nem aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos. Você não se mantém com o pagamento de ads, tá? O pagamento do que o YouTube paga de ads é ridículo, tá? Mal paga a conta de luz. Né, especialmente quando você trabalha com esse tipo de equipamento que consome muita energia elétrica. E quando eu tô falando isso é literal, tá, gente? A média do que o YouTube paga pra nós aqui no canal é em torno de $100 por mês. Tá? É literalmente isso. Tá? Então, tipo assim, é muito pouco. Você tem que ter outras fontes de renda, você tem que conseguir monetizar de outras formas. Hoje, vocês me ajudam muito aqui no canal quando vocês usam o cupom do Inventor nos parceiros que a gente tem. Quando vocês compram o projeto do MFS, quando vocês compartilham com pessoas que vão poder utilizar os projetos e as coisas que a gente desenvolve aqui. Isso ajuda a gente muito a manter o canal independente, né? E, claro, ter parceiros como os parceiros que a gente tem. São todos parceiros que, em momento algum, nunca pediram pra gente nada do tipo assim, não esquece de falar tal coisa a respeito do produto, não esquece de falar que esse produto consegue fazer, não, nada. As frases são sempre do tipo, tá aqui, leva, testa e faça um review do teu jeito e fale o que você tiver que falar a respeito do produto. Por quê? Porque quando você que assiste esse vídeo, você vê os pontos positivos e os pontos que eu acho negativo a respeito daquele produto, e você olha para ele e fala, pô, o que o Wesley acha que é ruim, eu não dou a menor bola, eu não ligo. Ah, esse negocinho de imprimir tremido, não, é muito pouco ali, para mim não faz diferença. Eu não faço produtos decorativos para vender que tem que estar tão perfeito. Eu prototipo peças funcionais que vão virar produtos industrializados. Então essas coisinhas aí não fazem diferença para mim. Você compra o produto consciente disso e sabendo que aquilo não vai fazer diferença para você. Agora, se eu venho aqui, faço uma impressão linda, perfeita, a 30 milímetros por segundo e falo para você que eu imprimi a 600... Quando você comprar a impressora, você vai tentar imprimir a 600. E você não vai conseguir tirar esse resultado. Você vai ficar bravo comigo e bravo com a marca. Você vai se frustrar com a marca, vai se frustrar com quem te vendeu a impressora e com quem falou para você que essa impressora era boa. Ok? Então, dispensando aqueles casos, aquelas ocorrências fora da curva, você dá azar de pegar uma impressora que realmente estava com problema, com defeito de fabricação, bateu no transporte, veio com algum defeito, com alguma coisa. Tirando essas anomalias, tá? O produto, quando o produto funciona bem, você precisa saber que o que eu fiz aqui de teste, os reviews, o que eu falei para você aqui, precisa ser aquilo que você vai experimentar na grande maioria das vezes que você comprar aquele produto, ok? Tirando essas exceções. Então, eu prefiro manter a minha opinião nesse sentido, e para eu manter a minha opinião nesse sentido, nós estamos trabalhando numa série de outros modelos de negócio com relação ao canal. Mas tem muitos canais que não, que eles vivem de anúncio, de publicidade, de pagar para fazer propaganda. Tá? Então eu não condeno esses caras por fazer isso e sobreviver financeiramente, porém não é uma coisa que eu vou fazer.
entendeu? Eu, pelo menos, se depender de mim, eu jamais vou fazer isso, eu jamais vou vender a minha opinião a respeito de um produto que eu tô fazendo review para minha audiência, para você que me assiste. Tá? Para isso eu tô tentando achar formas diferentes de monetizar o canal e eu sei que eu vou poder contar com vocês para que vocês continuem apoiando o canal, para que eu continue trazendo sempre uma opinião sincera a respeito dos produtos que eu trago para fazer review aqui e que o que eu fale aqui continue sempre sendo a mesma experiência que você tem aí do seu lado. Porém, neste momento, com esse rumor, vou reforçar aí que isso é um rumor, eu vou esperar ter uma impressora dessa na minha mão para eu poder tirar as minhas próprias conclusões e eventualmente até ficar com ela, comprar ela ou enfim, tá? Mas eu só vou confiar a hora que eu ver um review de alguém que não está sendo pago para fazer review, que eu tiver certeza que não está sendo pago para fazer review. Mais uma vez, não sei se o Nathan está sendo pago, não sei se o Nathan assinou esse tipo de contrato, não sei se outros youtubers que estão fazendo review também assinaram esse tipo, não sei, é um rumor. Mas o simples fato de ter o rumor e também o fato de que, acompanhando o canal do Nathan, eu vi a opinião dele mudar drasticamente com relação a tanto a Creality quanto a Bambu, né? Ele inverter a posição dele com relação a essas impressoras nessas últimas semanas, me faz acreditar que alguma coisa diferente está acontecendo ali. Então vou esperar algum parceiro, algum revendedor tal me enviar essa impressora assim que ela estiver disponível no Brasil. Além disso, uma outra maneira de você ajudar o canal é lá no garagemdoinventor.com.br, porque lá a gente tem vários links de produtos, de filamentos, de impressoras, de ferramentas que você pode usar no mundo da impressão 3D, com os links de afiliados nossos que você pode clicar, ir lá para o site. Quando você faz a compra lá no Mercado Livre, AliExpress, nas lojas parceiras, você também gera crédito, que a gente também está convertendo tudo em produto para trazer aqui para fazer review, para mostrar para vocês se o produto funciona, se não funciona, como ele funciona, mais uma vez para você poder tomar suas decisões sem gastar o seu próprio dinheiro. Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse Inventor News e deixa sua opinião aí embaixo se você quer que a gente continue trazendo essas novidades e essas opiniões aí antes do tempo, né? Para que você fique sabendo o que está acontecendo aí no mercado maker, beleza? Um grande abraço para você e vamos continuar inventando.